Lovers! Eu me chamo Aramis e tô aqui com vocês para mais um episódio maravilhoso do Pod Pink. Hoje, infelizmente, a Ana Letícia não pôde estar aqui presente por motivo de força maior, mas eu vim aqui representando a LR Makeup e o Pod Pink. Vamos fazer o melhor episódio aqui para vocês, beleza? Bem, primeiramente vou aqui apresentar para vocês a nossa convidada, a Camila Graziele Novotny Cândido. Acertei? Isso mesmo. Boa noite, Aramis. Boa noite, pessoal. Boa noite. A Camila, ela é gerente administrativa da NS Móveis e tem 26 anos e ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela e tudo que ela passou até chegar hoje aqui nesse sucesso que ela tem aqui com essa empresa. Bem, Camila, vamos começar. Quem é a Camila? De onde a Camila veio? É daqui mesmo? Veio de fora trazer aqui, maravilhar a nossa cidade? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou nascida e criada aqui em Baiti. Eu já morei fora 2 anos só, mas eu sempre vivi aqui em Baiti. Meus pais não nasceram aqui, mas sempre moraram aqui. Então, minha família é toda daqui. Família da minha mãe, família do meu pai, todo mundo da cidade. Do meu esposo também, a família toda daqui. Isso aí, no caso, o pessoal já deve conhecer bem aqui, então. Você que é nascida e criada aqui em Baiti, então já é figurinha conhecida. Mas a gente vai entrar nas histórias que vocês ainda não conhecem, né? Vamos entender um pouquinho dali da sua vida como estudante. Vamos conversar um pouquinho, que eu sei que tem história legal por aí, né? De quando você começou a trabalhar até chegar onde você tá. Conta pra gente um pouquinho a respeito da Camila adolescente, jovem ali. Você... A Camila jovem é até engraçado, porque quem me conhece hoje, quem me conhece desde sempre, e me vê hoje não fala que é a mesma pessoa, porque eu sempre fui doidinha, né? Da cuca aí, ó. Aprontei altas, dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Era uma jovem arretada. Mas hoje em dia sou bem mais tranquila, graças a Deus. Depois dos meus filhos, né? Então, a gente cria juízo, né? A gente cria juízo. Eu te entendo, eu também passei por essa fase, assim, dei bastante trabalho, um pouquinho assim. Mas dizem que a turma do fundão é o pessoal que vai empreender, né? Explicado. Então, essa é a razão, tá explicado. Pois é, então assim, a gente se destaca em algumas coisas lá na frente, então a gente apronta bastante ali na escola, dá bastante trabalho pros nossos professores. Dá bastante trabalho. Eu sempre morei aqui, como eu te falei, estudei aqui a vida toda. Eu terminei o ensino médio, fiz vestibular, passei tudo. Era uma faculdade que eu queria muito me formar, mas acabei não indo porque eu engravidei. Engravidei, tinha 17 anos. E aí não fui. Fiquei aqui, morando com meus pais, grávida. E depois ganhei a Ana Laura, que hoje tem 9 anos já. Fiquei morando com eles. Aí logo, quando a Ana Laura tinha uns 2 meses, eu me casei com o Guilherme. E aí depois, quando a Ana Laura fez 1 ano, eu fui morar junto com ele, só nós dois mesmo, até a nossa casa. Uhum. E aí a vida fluiu. Quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu trabalhei como empregada doméstica. Sim. Trabalhava na casa de uma pessoa que era aqui conhecida aqui em Baiti mesmo. Ele morava sozinho, então eu ia lá todas as manhãs, fazia café da manhã pra ele, lavava roupa, limpava a casa e ia pra casa. Era um trabalho bem tranquilo. Foi por pouco tempo. E aí, logo depois, eu trabalhei numa clínica aqui da cidade como recepcionista. Depois eu fui telefonista da mesma clínica. Fiquei ali, eu acho que cerca de 1 ano e pouco, quase 2 anos. E aí o Guilherme recebeu uma proposta de emprego e a gente foi embora pra Santo Antônio da Platina. Mas calma lá. Aí, você tinha quantos anos? Só para o pessoal se localizar aqui e entender um pouquinho do que a gente tá falando. Quando a Ana Laura fez 1 ano, eu tinha tinha 19 já. Uhum. Então, isso eu tinha uns 19 anos, quando eu fui morar com o Guilherme. Aí, passou 1 ano e pouco que a gente foi para Santo Antônio. Então, eu fui para lá e eu tinha 20. Entendi. Então, com 19 anos, você já tinha tido sua experiência ali com atividade doméstica. Uhum. E também já tinha tido experiência com a clínica. Sim, já tinha essa experiência. Aí, a gente foi embora para Santo Antônio. A Ana Laura tinha 1 ano e meio. Então, a gente preferiu eu ficar exclusivamente cuidando dela. Eu fiquei, acho que uns 7 meses só com ela em casa, cuidando. E aí, a gente percebeu que não dava, porque a gente não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Então, ela tava faltando aquele contato com pessoas, aquele estímulo tanto pra ela quanto pra gente. Porque é complicado você ficar 24 horas por dia em casa, né? Sim. E aí, nisso, eu fui trabalhar no call center. Entendi. E aí, todo o tempo que eu morei em Santo Antônio durante os 2 anos, depois dos 7 meses que eu tinha ficado em casa, eu trabalhei nesse call center. E na época, eu fazia curso técnico em radiologia.
Aí eu fazia o curso aqui em Baiti, então eu vinha todo final de semana fazer as aulas. E aí eu trabalhava lá no call center e fazia estágio lá numa clínica de diagnóstico por imagem. Legal. No call center, no caso, você trabalhou como vendedora. Uhum. Vendas. Vendia plano de internet, TV, telefone, essas coisas. Então, desde lá do começo, você já estava encaminhando ali para algo voltado para a questão da vendas. Sim, ali. Já tinha algo começando. Sim, desde lá da clínica, porque eu trabalhava como recepcionista, mas você tinha que vender um produto que era uma clínica de diagnóstico por imagem aqui também. Então, você tinha que vender um atendimento médico, você tinha que vender um exame, um raio-x, uma tomografia. Você tinha que ter aquilo ali, um agendamento de consulta, essas coisas. Então, desde quando foi para a clínica, que eu comecei a trabalhar na clínica, já tinha essa questão de venda. Olha que legal. Então, você já tinha a venda lá desde o início? Uhum, desde o início. Legal. Continua lá, você estava falando em relação à faculdade, né? Não, daí eu fazia o técnico em radiologia aqui. Técnico em radiologia. Aí, enquanto tempo que eu morei em Santo Antônio, eu trabalhava lá no call center, fazia o técnico em radiologia, aí eu terminei, acho que o técnico, eu tava morando em Santo Antônio ainda. E aí o Guilherme recebeu uma proposta de emprego para vir embora para cá de novo. Até porque a nossa família toda daqui, tanto a minha quanto a dele, a gente vinha todo final de semana para cá. E aí a gente resolveu vir embora. E aí a gente voltou. Eu acho que a gente voltou em agosto, setembro, mais ou menos, de 2000 e... Deixa eu ver pela data de nascimento. Acho que de 2016. As tatuagens salvam a gente de muita coisa, acho né? Acho que de 2016. Uhum. Aí a gente voltou embora. Aí acabou que esse emprego do Guilherme acabou não dando certo. E aí ele ficou no seguro-desemprego um tempo, até resolver o que ia fazer. Eu também não trabalhava aqui. E aí eu engravidei do Augusto. Certo, então, que é seu filho mais novo, mais que novo. Hoje tem 5 anos. Então a gente precisava fazer alguma coisa, porque com 2 filhos não dá pra ficar vivendo de seguro-desemprego, né? E aí certeza. Surgiu a oportunidade do Guilherme abrir uma empresa. E aí, na época, não deu certo com o sócio que ele ia abrir, e ele precisava de um sócio. E aí acabou que eu entrei como sócia dele. E aí a gente trabalhou nessa empresa durante 3 anos junto. Era uma empresa do quê? A gente trabalhava com licitação. Venda de produtos para órgão público. Todo tipo de produto. Sim. A gente só não vendia medicamento e produto alimentício. Mas o restante, eletrodoméstico, material de banho, limpeza, essas coisas, tudo a gente vendia. Móveis também. Toda essa parte, computação, tudo. Aí, acho que quando foi a eleição presidencial, quando entrou o Bolsonaro como presidente, foi feita uma lei de que os pregões não seriam mais presenciais, seriam pregões online. E aí, nisso, abrangiu um mercado para muita gente, porque as fábricas de longa distância conseguiriam participar das licitações, porque elas não precisavam ir presencialmente. Porque a gente ia até então presencialmente. Aí, no caso, mudou o mercado, Sim, né? Sim, mudou, porque aí abriu um mercado para as fábricas e não pra gente que era revendedor. E aí as coisas já não estavam caminhando muito bem, porque não tinha... A concorrência era injusta, né? Olha que interessante. A gente tava conversando com um amigo nosso aqui, que não vem ao caso falar aqui o nome da pessoa, mas a gente tava conversando sobre exatamente esse ciclo que acontece no mercado, de tempos em tempos. Muitas profissões, elas deixam de existir porque, na verdade, mudou. Sim. Mudou as regras do mercado e você precisa se adaptar. Nesse caso, né, aquilo que era a atividade, ela foi substituída por algo que não é o mesmo produto, mas é algo que faz a mesma função. Sim. Um exemplo disso... a gente sempre dá esse exemplo como os açougues. Antigamente existia açougue. Hoje em dia não existe açougue, porque tem açougue dentro de um mercado. Então, por que vai ter um açougue? Se a pessoa já vai no mercado comprar certa coisa, ela já compra no açougue e pronto. Exatamente. Uma outra questão, falando também do açougue. Antigamente tinha os matadouros, né? Hoje em dia, por conta de toda a legislação e várias regras que existem, já não existe mais açougues. Não existe mais os matadouros e existe... os frigoríficos. Né? Que tem um trabalho muito mais especializado para poder entregar um produto de qualidade pra gente. Com certeza. Na época, com certeza, eu achei ruim de ter acontecido essa questão dessa lei, porque era meu ganha-pão. Mas se você for ver para o órgão público que compra, muito melhor ele comprar da fábrica, que tem um preço melhor, do que comprar de mim, que estou revendendo. Com certeza. Né? Então, hoje em dia, eu entendo isso. Lógico que na época eu fiquei pé da vida, porque, poxa, sacanagem, né? Era meu ganha-pão. Hoje em dia, como você precisa comprar com o melhor preço também, você entende. Eu entendo perfeitamente. Né? Que no seu negócio também, se você conseguir o melhor preço,
direto com a indústria, para você é muito mais vantagem. Sim. Você consegue entregar o mesmo produto com um custo-benefício melhor para o seu cliente. Sim, com certeza. Mas continue lá, você estava falando em relação à questão E aí, quando aconteceu essa questão da lei, eu não me lembro certo o ano, mas nós estamos em 2022, foi em 2019. Aí, com isso, a gente parou com essa empresa, e aí trabalhava eu, o Guilherme e meu sogro. E aí, a gente já vendia cadeiras e móveis nas licitações também. A gente pegava de um pessoal daqui, que a gente já conhecia, tudo mais, a gente pedia, eles produziam pra gente. E aí, logo que parou, assim, foi quando começou a pandemia. Tava começando o coronavírus. Um amigo do Guilherme, que é o Felipe, falou, olha, aqui é a fábrica onde eu trabalho, que vendia pra gente, o cara vai fechar, porque ele vai embora e tudo mais. O que você acha de abrir um negócio e tal? E aí o Guilherme começou a conversar com o pai dele falou, não, vamos ver o que dá. E nisso a gente começou a ver. E aí foi onde o meu sogro e o Guilherme arrendaram a INS Móveis, que foi a criação da INS Móveis. Eles arrendaram a fábrica e na época a intenção principal era a fábrica de cadeiras. E aí, nisso, a gente passou de um revendedor para um fabricante. Então, a gente podia voltar a atuar nas licitações tranquilamente, porque a gente era fabricante. Aí, no caso, vocês traziam uma bagagem que vocês já tinham lá de trás pro novo negócio que vocês estavam trabalhando. E aí, a gente venderia os móveis, né? Porque era fabricação nossa, e as cadeiras também. E aí, nisso, o meu sogro, o Guilherme, que na verdade, assim, a INS Móveis surgiu, mas o proprietário oficial é o meu sogro. Entendi. O Edilson. É uma empresa familiar, né? Eu e o Guilherme, a gente trabalha lá também. E aí, a gente tem o Felipe, também trabalha junto, né? E aí, a gente entrou nessa empresa. O Guilherme falou pra mim, falei, você tá ficando doido que você vai fazer isso. Como é que você vai arrendar uma fábrica? Você não sabe nem fazer móveis. Isso que o Guilherme, antigamente, já tinha trabalhado nesse lugar, mas ele trabalhava fazendo licitações. Não trabalhava na parte ali de moveleira mesmo, de fazer, na fabricação. E nem na parte das cadeiras. Aí ele me falou isso, eu falei assim, ó, pra mim você tá ficando doido. Começou esse vírus aí, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, porque era bem no começo do coronavírus. E no começo a gente tava tudo doido. Mas você viu que interessante? Que todas as experiências que a gente tem, independente de onde for, ela tem muita importância para nós. Muita. Porque, pelo que você me contou aqui agora, vocês estão, no caso, arrendaram essa fábrica porque já conheciam o funcionamento, mesmo que fosse de uma outra função, né? Sim. Então, assim, serviu como uma base para vocês, para poder entrar naquele negócio. Eu sempre brinco e falo que quando começou a INS Móveis, pra mim, prego e parafuso era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. Eu não entendia nada. Absolutamente nada. Não sabia distinguir um outro. E aí, contando pra você, o Guilherme me falou, eu falei pra mim, você tá ficando doido. Mas tudo bem, também nessa pandemia, não sei nem se eu vou estar viva amanhã, o que nós vamos fazer com essa fábrica? Meu sogro topou, falei, tudo bem, né? Então, tô junto, tô nessa. O barco tá afundando, eu vou me pegar onde tá pra nadar, né? Com certeza. Então, isso foi, no caso, começo de 2020. Começo de 2020. E aí a gente resolveu arrendar a fábrica. Arrendamos a fábrica, deu lockdown, tudo fechado. Parado. E vocês tinham acabado de pegar aquele negócio. Assinar contrato, pegar aquele negócio. Falei, e agora? Primeira semana a gente não podia abrir as portas. Tinha que trabalhar fechado, porque tava no lockdown. Mas conseguiam trabalhar? A gente trabalhava ali dentro, interno. E aí tinha um pedidinho pra fazer. Mas tá, vamos fazer aquele pedido, né? Já arrendou, tamo ali e vamos. E aí a intenção, o foco principal era fabricar as cadeiras e fabricar os móveis pra vender nas licitações. Só que, como eu comentei, eu sou nascida aqui, criada aqui. O Guilherme também. Então, consequentemente, a gente conhece muita gente. E aí veio eu preciso de um negocinho. E outro, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você faça isso. E foi indo. E a gente sempre deixou bem claro ali no nosso foco que nosso foco não era os móveis planejados, até porque os funcionários que trabalham lá até hoje, que eram os mesmos quando começou, não sabiam fazer móveis planejados. O foco deles eram móveis para escritório, móveis para licitação, que é o basiquinho. Armarinho, mesinha, balcãozinho ali de pia, igual de loja de... É isso que eu ia comentar, aquilo que a gente vê nas lojas, a pronta entrega. A pronta entrega, o básico do básico. Que é a madeira cortada ali, parafusada, pronto, acabou. Tá, e assim foi indo. Até que a gente começou a perceber que o que a gente imaginava, que a gente é fábrica, agora vamos vender nas licitações, não era bem assim. Porque a gente começou a participar de uns pregões online e a gente começou a descobrir que o preço não era como a gente imaginava. Tinha um pessoal que vendia muito mais barato. E a gente viu que não ia... Pessoal que parece que não tem juízo, né? E aí a gente viu que não ia fluir. Então, vamos partir pro lado mais do residencial.
Não o planejado, mas o lado mais residencial, venda direta ali pro cliente. E aí começou, e a gente começou fazendo nichinho, sabe, de parede. Sei. Quadradinho ali. A Ana é fã. A Ana é fã dos nichinhos. O pessoal aí que conhece a nossa loja lá em Tomazina, as prateleiras são nichos na parede. Daí depois a gente mandou fazer as prateleiras mesmo para poder colocar. Mas a estrutura da loja, assim, nossa, é tudo os nichos. Tudo baseado em cima dos nichos. Uhum. Então, e aí a gente começou fazendo isso. E aí foi indo, e a gente começou a pegar um cliente. Até que um dia chegou um cliente, eu não vou saber me lembrar ao certo quem foi, qual foi o pedido. Uhum. Mas chegou um cliente e falou, eu queria uma cozinha planejada. E aí você tá ali, você tem que nadar, né? Então... E nessa época você já estava à frente da empresa? Não. Nessa época eu cuidava ali do escritório, o administrativo mais o básico, mais a parte financeira, de recebimento... agendar os pedidos ali e tudo mais, esse é o básico. O Felipe sempre cuidou da parte do pedido de material, e o Guilherme sempre cuidou dos meninos, que era a produção. Então, eu era ali na minha salinha, chegou o cliente, você quer isso? Tá bom. Papelada. Papelada. Você quer isso? Tá bom. Levava lá pro Felipe fazia o orçamento, calculava, via tudo, e passava o preço pro cliente, fechava o negócio, pronto, pagamento só. Então, eu fazia isso, porque eu não entendia nada. Pra mim, prego, parafuso era a mesma coisa. Era mais ou menos o que eu passei quando a gente começou com a loja. Você entendendo de maquiagem, né? Eu entendendo de maquiagem. Nossa! A Ana falando de uma base, não sei o que. Pra mim, era tudo a mesma coisa. Era pó de arroz e pronto. Exatamente. Hoje eu entendo muita coisa? Não. Mas hoje eu entendo muito mais do que eu entendia naquela época. Hoje eu consigo entrar dentro de uma loja de maquiagem, mesmo não sendo a nossa, e eu identifico as coisas, inclusive marcas. Eu consigo identificar, eu sei o que é. É bem diferente. Mas quando a gente começou, eu entrava em loja de maquiagem e ficava totalmente perdido. Eu imagino que é como você ficava. Eu ficava totalmente perdido. Eu não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Porque pra mim, balcão e mesa era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. Tanto que eu ficava lá na minha sala, lá nem saía pra fora, porque eu ia fazer o que lá? Não entendia nada. Conversava com os meninos, lógico. Via eles fazendo, precisa buscar tal coisa, precisa buscar isso. Eu fazia, mas entender do assunto, não entendia nada. E em que momento que isso mudou? Isso mudou depois de um ano. Quando a gente aconteceu dessa cliente pedir um móvel planejado. Vocês tiveram que aprender? A gente teve que aprender na marra. Na verdade, a gente não. O nosso marceneiro, que inclusive é o Luiz. Luiz, um abraço. E aí, ele teve que fazer. E aí, foi feito. E aí, isso começou a surgir. Outros. Olha, eu vi vocês no Instagram. Surgiu uma outra cliente. Olha, eu vi vocês no Instagram. Eu queria fazer um quarto planejado. Tá, e foi indo. Então, quando vocês começaram, vocês já tinham um marketing dentro do Instagram? No caso... essa parte era a única coisa que eu fazia, que era a parte do marketing no Instagram. Quem cuidava fui eu. Fui eu que criei a página, ia postando algumas coisas que os meninos faziam, mas era o básico, assim. Mas nessa época, você já imaginava que o Instagram ia se tornar o que é hoje? Eu não falo assim que eu imaginava, que eu tinha certeza, não. Eu sabia que poderia fluir, porque desde essa época eu já percebia que, assim, por exemplo, tem um carro de churros em tal posto da cidade, vai ficar aqui uma semana. Um fulano postava no Instagram, todo mundo queria ir lá pra postar no Instagram também, que tava comendo aquele negócio. Então eu falei, poxa, isso aí tem alguma coisa rolando aí. Então, se eles querem ver, vamos postar. Se é isso, e aí foi. Legal, então quer dizer que vocês já começaram com um marketing legal, que vocês estão no lugar que todo mundo está. Eu falo que hoje em dia, o Instagram, no caso, e as outras redes sociais também, é o marketing mais barato que você tem. Com certeza. Porque o orgânico, ele faz muito se você souber fazer. Muito. O problema é que muitas vezes a pessoa não tem o pingo de curiosidade de tentar entender como funciona. Né? Eu falo que assim, 70% dos meus clientes vieram do Instagram, 20% foi do boca a boca e 10% foi porque, viram uma fábrica ali, vou para lá. Realmente é considerável essa questão aí. O boca a boca, eu acredito ainda que consegue pegar um pouco mais, porque hoje em dia o boca a boca ele acontece também no Instagram. Sim, com certeza. Mas eu digo isso naquela época que eu tinha muito poucos clientes. Entendi. Hoje o boca a boca funciona muito mais, porque
Um exemplo, eu atendi vocês. A Ana me trouxe muitos clientes. Por quê? Eu imagino. O boca a boca funcionou, entendeu? Eu imagino, porque o quanto que... Porque tudo... A Ana posta tudo. Né? Vocês estão acostumados aí. A Ana, a vida dela, você quer conhecer a Ana, você abre o Instagram dela ali, a vida dela tá ali. E ela postou todo o processo, desde o começo, quando estava montando as coisas. E a gente teve muito feedback. Sim. Muita coisa legal. Na verdade, sempre que a gente posta, o pessoal pergunta assim, a gente sempre indica profissionais que a gente já trabalha, que a gente trabalhou, e realmente são pessoas que fazem um trabalho legal, a gente divulga com o maior prazer, né? Sim. Porque a gente precisa também. E muitas pessoas divulgaram o nosso trabalho quando a gente era pequeno. Não que hoje a gente seja grande, nossa, que... Não, mas a gente ajudou pessoas que eram menores que nós a se tornar maiores. Sim. E eu acho que isso é importante. Muito, muito. Boca a boca é fundamental. Muito cliente, assim, que eu atendo. Olha, eu vim porque fulano me disse que você fez pra ele. E aquele cliente que vem porque disse que fulano indicou, é o cliente que fecha negócio comigo. Talvez o cliente que venha do Instagram faça um orçamento, eu vou atender da mesma forma. Mas talvez não feche negócio comigo. Mas o da boca a boca sempre vai fechar negócio comigo. Porque ele tem a confiança da outra pessoa que indicou pra ele. E se prova social. E se ele veio porque outro indicou, é porque ele confia na indicação da outra pessoa. Por isso que a indicação é algo tão importante. Muito importante. Né? Por isso que é interessante a gente ter um bom relacionamento, né, com os profissionais, com as lojas que a gente trabalha em parceria, para que isso chegue a mais pessoas, né? A gente consiga atingir. Bem, mas voltando ao que a gente estava falando ali, que a gente foi para vários caminhos aqui, né? Eu sempre fui o campeão de sair do assunto. A Ana sempre puxando. Hoje ela não está aqui, então vamos voltar lá. No caso, depois de um ano que vocês estavam lá com a fábrica... Que eu comecei a entender. Durante esse um ano, quando começou a surgir os pedidos do planejado, eu comecei a tentar entender um pouco mais, porque os meninos não sabiam fazer. Eles estavam acostumados com o básico. E eu era do Instagram. Então, eu procurei muita coisa, passei muita informação pra eles. Olha essa foto aqui, ó. Isso aqui é um planejado. Eu não conseguia saber a diferença. Mas eu mostrava pra eles, porque eles que fabricavam sabiam a diferença do simples que eles faziam pro planejado. Entendi. Então, e assim foi indo. Aí, quando a gente completou um ano naquele barracão arrendado, que tinha maquinário já, as máquinas eram muito antigas. Então, dava muita dor de cabeça. O móvel planejado, ele tem um acabamento, né? Que são as fitas de borda. Lá, a gente tinha a coladeira, mas não funcionava nesse lugar. Então, a gente tinha que fazer acabamento todo na mão, passar cola com um pincelzinho mesmo. E isso demanda muito tempo. E na marcenaria, o tempo é um negócio muito precioso. A gente precisa, quanto mais rápido, melhor. E aí, a gente começou a ver que as máquinas estavam dando muito problema. Aconteceu de uma vez entrar água lá, molhar tudo. E o MDF e a água não combinam de jeito nenhum. Transbordou, molhou tudo. Tipo, molhou computador, molhou documento, molhou as chapas de MDF. Eu sei que não combina. Lá em casa, esses dias, teve um chuvão feio lá. Que, infelizmente, ficou um quarto aberto lá. Molhou tudo. Os móveis que a gente tinha feito. Novo, recente. E, infelizmente... Perdemos quase tudo. Incha. O problema maior do MDF com a água é que ele incha e ele cheira ruim. E o cheiro do MDF, depois que molha, não sai mais. Aquele cheiro fica assim, porque eu acho que apodrece mesmo, sabe? E aí fica o cheiro ruim, então não tem solução. E aí aconteceu esse episódio de molhar, entrou água na fábrica, molhou tudo. E lá a fiação das máquinas era toda no chão. Então entrou água nas tomadas. A gente perdeu uns 2 dias e meio de serviço, porque a gente não podia ligar o maquinário. E daí a gente, precisamos comprar um maquinário novo. Só que a gente tinha só um ano. A gente não tinha caixa pra comprar um maquinário novo, porque é caro. E aí a gente ficou nessa, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Porque daí vai vencer o contrato, a gente tem que renovar mais um ano. Aí o proprietário do local queria subir o arrendo. Pra gente era inviável. E aí a gente ficou no desespero. E aí o rapaz, o Maicon, inclusive, não sei se ele tá assistindo, mas Maicon, um abraço pra você também. Mas com certeza ele vai ver. Vai ver, né? E o Maicon chegou lá um dia e ele viu que eu tava assim meio nervosa, meio preocupada. Ele, o que tá acontecendo? Daí eu falei pra ele, olha, a gente precisa comprar um maquinário novo. Daqui um mês vence o nosso contrato e que não tem condições da gente renovar, vai ficar mais caro, daí a gente ficar aqui, não compensa, tudo mais. Aí ele falou, olha, eu vou passar o contato de uma vendedora pra você, você fala com ela e vê se você consegue o maquinário. Falei, tá bom. E, inclusive, o nome dela é Camila. Ela que me atende, uma querida também. Um beijo, Cami. E aí, ela passou o contato e eu comecei a conversar com ela. Olha, eu também não entendi das máquinas, mas os meninos entendiam.
E foram me passando, me explicando, aí eu comecei a entender. E falei, olha, eu preciso dessa máquina, pelo menos para eu começar a trabalhar. Só que eu preciso fazer praticamente um financiamento, porque eu não tenho condições de comprar à vista. Ela falou, não, tudo bem, eu tenho essa máquina, o valor é X e eu parcelo para você em 24 vezes no cheque. Ela fez o financiamento, digamos assim, pra você. Em 24 vezes no cheque. Falei, tá bom, negócio fechado. Caramba! E aí e ela me fez assim, os 24 vezes sem juros no cheque, é sem juros mesmo. O preço que ela tinha me passado, ela me fez em 24 vezes. Falei, tá bom. Aí a gente comprou esse maquinário. Porque o valor do maquinário e o valor que eu iria pagar no aluguel, daria o valor que eu já estava pagando de arrendo. Entendi. Só que eu estaria pagando um maquinário próprio, né? E aí os meninos falaram, não, vamos. A gente conversou com o meu sogro falou, não, é bom o negócio, tá, e tudo mais. Aí fomos à saga de precisamos achar um barracão. E aí a gente rodou, e aqui em Baiti vocês sabem que o aluguel é fora de base, né? É difícil. É complicado. Aí até que a gente achou um barracão onde a gente tá com um aluguel bem legal também. E aí a gente resolveu, tá bom, vamos. Que é, no caso, esse que vocês estão Isso, onde a gente tá hoje. Que já faz um ano também que a gente tá lá. E aí a gente comprou as máquinas e foi. E a gente tá pagando agora em março do ano que vem acaba. Que maravilha, hein? Mas nisso a gente já comprou outras máquinas. Porque aí a gente começou... Nisso que a gente mudou pra lá, os maquinários novos deu uma agilidade maior. A gente começou a atender mais clientes e foram surgindo. E aí o foco total virou planejado. E aí o boca a boca funcionou muito bem. A gente começou a atender muita gente. E aí, acho que faz uns vai fazer uns 6, 7 meses, a gente comprou uma máquina maior, que é uma esquadrilhadeira de precisão, que ela corta a precisão da medida, e comprou também uma refiladora, que é o que faz o acabamento sozinho. Você não precisa ficar lá passando estilete, limando, tudo mais. E aí, nisso, tá indo. Tá fluindo. Nossa, que maravilha. Mas então, depois desse episódio, porque lá atrás estava, no caso, você, seu sogro e seu marido. E o Felipe, que na verdade quem entendia do assunto sempre foi o Felipe, porque a gente não entendia nada, a gente via de fora. Mas o Felipe trabalhou a vida toda nessa marcenaria onde a gente arrendou. Ah, entendi. Entendeu? Ele, no caso, era a pessoa, o profissional. Ele era quem sabia, tinha os funcionários, que tem o marceneiro que faz o móvel mesmo, tinha o ajudante, mas quem entendia do assunto de aonde comprar o material, como fazer, para quem vender, quem como administrava, era ele. O negócio era ele. Era ele. Entendi. Aí, no caso, depois desse 1 ano que você começou a assumir, daí, no caso, você tomou a frente do negócio. Aí quando eu entrei em contato com a Camila, que a gente comprou o maquinário, a Camila passou a ser a nossa vendedora. E aí eu automaticamente passei a passar os pedidos para ela. E aí ali na fábrica nova, com o maquinário novo, a gente teve que montar todo o maquinário. Aí você começa a entender como funciona, porque você vê uma máquina pronta, ok. Mas aí os meninos tiveram que montar, colocar ela para funcionar. Então a gente viu como era o funcionamento. E eu sempre tô ali com os meninos. Independente da situação, se é força bruta, eu não posso ajudar, mas para pensar eu tô ali. Então eu ajudo eles o que eu posso. Então eu sempre tô ali com eles. E aí quando chegou esse maquinário novo, eu realmente me interessei e eu comecei a entender como funcionava. E aí comecei, junto com eles. Aí nessa jogada que a Camila começou a atender a gente, eu comecei a passar o pedido do MDF para ela. E aí eu já atendi os clientes, eu só não conseguia fazer o orçamento porque eu não sabia como fazer, como calcular e tudo mais. E isso quem fazia era o Felipe. E aí eu comecei a passar essa questão do pedido e aí eu comecei a interagir mais com os meninos para entender. Ah, mas eu preciso pedir tantas chapas. Mas por que tantas chapas? Você acha que tantas só não dá para fazer? E comecei a entender como funcionava. E o Luiz, que é o nosso marceneiro desde sempre, ele sempre foi muito paciente comigo, então ele me ensinou muito. Tanto que algumas vezes tinha alguma coisinha para fazer. Hoje em dia, se precisar, eu vou lá na serra e corto uma coisinha ou outra, monto uma coisa ou outra, faço um plano de corte de uma coisa simples ali, eu sei fazer, porque o Luiz me ensinou. E o Felipe também, porque estão lá, né, tinham mais experiência, foram passando isso pra gente. E aí foi aí que eu peguei o gosto. E aí também, você estando ali todo dia, você vê que você consegue, você aprende, faz com que você pegue um gosto maior. Então foi aonde, pra mim, deslanchou. E aí foi o que eu me apaixonei pela marcenaria, posso dizer assim. Que aí eu sabia fazer. E hoje você é apaixonada pelo que você faz. Com certeza. E me fala uma coisa, como todo negócio tem dificuldades. Com certeza. Porque nada é perfeito nessa vida, né? Quando você começou, né, a profissão que hoje você atua é predominantemente atribuída por homens, né? Você sofreu muito preconceito? Na verdade, assim, eu não posso dizer
preconceito, mas você tem um sentimento de incapacidade das outras pessoas te acharem incapaz. Porque às vezes, logo no começo, chegava algum cliente para eu atender, eles dão preferência por ser atendido por homens. Porque os homens sabem o que estão fazendo. O que essa moça vai querer me atender, não sabe o que está fazendo. Entendeu? Isso eu sinto. Hoje em dia eu já não sinto mais, porque eu tenho confiança para falar o que eu vou falar, porque eu sei. Porque eu tô ali todos os dias, eu sei o que eu tô falando, eu sei como funciona, eu sei como é feito. Antigamente eu sentia um pouco mais porque eu não sabia. Então, às vezes, chegava certos clientes que, não, mas eu vou falar com o fulano ali. Tanto que acontece ainda. Às vezes, alguém me manda mensagem no WhatsApp da fábrica, olha, eu preciso de um orçamento. Você pode pedir pro Guilherme vir aqui? Ou pro Felipe vir aqui? Entendi. Sabe? Predominando pro lado do homem para que eles vá fazer o orçamento. E na maioria das vezes quem vai sou eu. Vou medir, converso com o cliente, entendo o que ele quer, chego lá e passo pra Tami, que faz os nossos projetos, fazer como foi o caso de vocês. Sim, nossa, e eu não tenho nem o que falar. Foi fenomenal. Assim, a gente foi esperando uma coisa, chegamos lá, a gente foi surpreendido demais. Eu fico muito feliz. Né? Que na verdade, assim, os projetos que eu já tinha visto, era tudo ali coisa do papel, desenho. E eu não... Tá, talvez quem esteja vendo aí fala, nossa, mas 2022 e tal, mas beleza. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E quando eu cheguei lá, que vocês mostraram pra nós ali o projeto, no computador, tudo desenhadinho, certinho, montado, exatamente o espaço que a gente tinha ali. Pra mim, aquilo ali, assim, foi... Vocês ganharam a gente ali. Sim. Que a gente viu o projeto. E é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. A gente conseguiu sentir dentro da loja antes de tudo ficar pronto. Saber então, como assim, ficaria, né? Exatamente. Então, isso foi um grande diferencial para nós. Né? Isso realmente fez a diferença na hora da gente escolher. Isso faz, querendo ou não faz, muita diferença. Eu falo assim que eu não consigo fazer um atendimento muito frio. Por exemplo, vou fazer parceria com uma construtora e vou fazer um planejado de sei lá quantas casas. É um atendimento muito frio, pra mim não tem graça. Eu gosto de atender o cliente igual como eu atendi vocês, ou como eu atendo a maioria dos meus clientes. Que eu gosto de me colocar no lugar dos meus clientes, de saber como eles gostariam que ficasse a casa deles, que eu faria como se fosse a minha. Sim. Entendeu? Então, a maioria das vezes que eu faço um móvel para um cliente, os meninos que trabalham comigo sabem disso, que eu faço como se eu fosse fazer para mim. Como eu queria que fizesse o meu, entendeu? Então, por isso que eu falo com toda a propriedade do mundo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu faço todos os móveis e atendo todos os meus clientes como se eu estivesse me atendendo, como se eu estivesse fazendo para mim. E isso é muito importante, não só nessa profissão, como em qualquer outra. Com certeza. Né? Ô, Natan, salva a gente aqui fazendo um favor. Com certeza, a visão de uma mulher na hora de um planejamento é diferente do que a visão de um homem. Com certeza. E com certeza isso deve ter trazido alguns clientes para vocês que talvez não teria uma fábrica, no caso, que fosse administrada somente por um homem. Uhum. Projetos, assim, mirabolantes. Tem alguma história, assim, que você possa contar pra gente? Algum projeto, assim, que vocês entraram de cabeça, assim, para desenvolver? Alguma coisa legal pra gente estar compartilhando? Olha, não exclusivamente da fábrica. Mas eu já entrei de cabeça num negócio que eu nunca tinha entrado e fluiu. Assim, eu fiz um móvel para uma loja aqui, que eu conheci o pessoal, porque o filho da proprietária foi meu professor, e eles foram até a nossa loja, olha, nós precisamos fazer um planejado lá e tudo mais. E eu fui atender eles. E eu entrei muito de cabeça nesse negócio para atender eles. Era uma senhora, eu achei ela incrível. E aí a gente começou a atender eles e deu tudo certo, a gente fez a loja toda. E aí um dia, pela manhã, eu tava em casa, meu telefone tocou, um número estranho, eu atendi. Olha, fulano me passou o teu contato. Eu não moro em Baiti, eu sou de Londrina, eu tenho uma loja aí e eu vou abrir uma clínica e eu preciso que alguém faça um gerenciamento de obra pra mim, que cuide pra mim, porque não é viável eu ter que ficar indo de Baiti pra Londrina. O que é um gerenciamento de obra? Por um exemplo, você precisa fazer uma reforma na sua casa, ou você vai abrir uma loja e precisa fazer uma reforma, você contrata alguém para fazer esse gerenciamento para você.
Entendi. Você vai precisar quebrar parede, você vai precisar de pintor, você vai precisar colocar piso, você vai precisar contratar móveis. Essa pessoa fica responsável por tudo. Você só paga, digamos assim. A pessoa se vira com tudo. A pessoa se responsabiliza, no caso, desde o planejamento até o acabamento. Isso mesmo. Aí, essa pessoa me ligou e falou, olha, eu preciso. Você faz? Eu acho que eu pensei, 2 segundos. Falei, faço. Ele falou, tudo bem, amanhã às 11 eu tô em Baiti, você me encontra em tal lugar. Eu achei bem estranho. Desliguei o telefone, o Guilherme tava no banho. Eu lembro certinho, o Guilherme tava no banho com as crianças. Eu entrei e falei, olha, ligou um homem pra mim e falou isso. Ele falou, você não vai sozinha, né? Eu vou lá com você pra ver o que é. Falei, não, tudo bem. Eu achei bem estranho. E eu nunca tinha feito isso na vida. Mas eu pensei, ele queria abrir uma clínica. Ele vai precisar dos meus serviços móveis, então eu vou lá atender. Como diz, eu vou focado no meu. Que vier lucro, mas né? é lucro. Tá, aí foi. Aí eu falei, pelo que ele me falou, ele precisa fazer uma obra, eu preciso de um arquiteto. Ou pelo menos um engenheiro, alguma coisa, porque eu não sei nada disso, não entendo nada. Aí eu falei com uma amiga minha, não posso. Liguei pra outra amiga, não, eu topo. Então tá bom, amanhã, tal horário, tal lugar, você esteja lá. E aí a gente foi. Eu encontrei ela lá, e aí ele chegou. Daí eu falei pro Guilherme, não precisa se preocupar, porque fulana vai também. E é um lugar público ali, então tá tranquilo. E aí a gente foi. Chegou dois homens, explicaram, mostraram o ponto pra gente. Olha, eu preciso fazer isso, aquilo, tudo mais. Eu preciso que faça isso. Eu falei, olha, eu trouxe a arquiteta, porque vocês vão precisar de um projeto. Provavelmente vocês vão ter que apresentar na prefeitura para tirar o alvará, porque vai ter uma obra no local e tudo mais. Ele falou, não, tudo bem. Vou esperar a aprovação da arquiteta, o projeto da arquiteta, pra gente aprovar ou não, o orçamento dela também. E aí a gente vê como faz. E não tocamos nada do assunto da minha parte ali. Dinheiro, valor, o que eu teria que fazer, nada. Só aquilo que é operacional, aquilo que realmente precisava acontecer. Tá, aí ok. Ela fez o projeto, aí antes de mandar o projeto, ela passou o orçamento pra eles aceitaram o orçamento, fizeram o pagamento, ela passou o projeto pra eles, tudo mais. Tá, aí eu fiquei ali, né? Falei, gente, e agora? O que eu faço? Ela me mandou mensagem, eu mandei mensagem pra ela, perguntei, e aí, como foi? Não, eles aprovaram, tudo mais, já mandei o projeto e tal. Aí eu mandei mensagem, falei, boa tarde, tudo bem? A arquiteta me informou que vocês já aprovaram o projeto, queria saber quando que vocês têm interesse de iniciar a execução e tudo mais. Ele, não, quanto antes, a gente precisa inaugurar tal data, não sei o quê. Aí eu passei o pouco que eu sabia, bem pouco. Olha, o primeiro passo é quebrar tal parede, depois a gente vai tampar tal coisa... aí vem a pintura, instalação do drywall, piso, tudo mais. Ele falou, ok. Falei, eu vou fazer o orçamento dessas partes e vou mandando pra vocês. E assim foi. Eu fiquei trabalhando, acho que pra eles, uns 3 meses. Fiz toda essa parte. Contratei pedreiro, contratei o pessoal pra fazer o drywall, contratei o pessoal do piso laminado, contratei a pintura. E aí me contratei pra fazer os móveis, né? Com certeza. Ah, tá. Até porque eu tava vendo, você tava contratando todo mundo, mas eu não tava vendo onde você tava entrando ali no negócio. Me contratei pra fazer os móveis, com certeza. E aí a gente executei. E aí no final, finalizamos. Na verdade, a gente fez também, na época a gente ainda tinha loja. Então a gente fez um Decor Express. Levamos toda a decoração lá, decoramos todo o ambiente. Então foi feito, assim, de tudo. Eu também mexi com a parte de elétrica pra eles. Foi feito tudo tinha que fazer. Deixei prontinho só pra eles trabalharem. E aí foi no dezembro do ano passado, se eu não me engano, que a gente finalizou. Falei pra eles, olha, agora finalizou. Daí eles falaram, não, a gente precisa resolver o negócio da documentação, não sei o que. Eu falei, cidade pequena, conheço todo mundo, pode ser que eu resolvo. Fui liberar o vará, pegar laudo da arquiteta pra levar pra engenheiro, isso, aquilo, né? Deu tudo certo. E aí no final, daí passei pra eles, não, já é ok. Eles falaram, tá bom, e qual o valor pra gente efetuar o pagamento? Eu falei, e agora? Eu nunca tinha feito. A gente pulou essa etapa. Eu fiz porque eu queria vender os móveis, né? Então, que viesse era lucro. Não sei. Aí, pesquisei um pouco na internet, perguntei pra uma arquiteta amiga minha como funcionava e tudo mais. Ela me falou, passei o valor pra eles me pagaram. Enfim. Mas foi uma coisa, assim, que pra mim foi muito marcante, porque até então a gente já trabalhava com a fábrica, já era um ramo, assim, bem próximo daquilo, mas eu não tava tão de cabeça naquilo. Eu já sabia como era o processo e tudo mais, mas eu não tava tão de cabeça de pensar como esse móvel, além de bonito, tem que ficar funcional. Ou, essa porta aqui em tal lugar, se fosse lá, ficaria melhor, sabe? E aí, nisso, eu falei, deu um estralo, assim, vou fazer uma faculdade. Pra mim, é inviável fazer arquitetura, porque tem que ir pra fora. Além de administrar a fábrica, eu tenho 2 filhos. Então, é bem corrido. E aí, eu resolvi fazer design de interiores por conta desse... Então, além de tudo isso,
Que a gente já passou aí de você estar pegando lá, no caso, a fábrica arrendado lá atrás, ter construído basicamente do zero, né? Agora você está focando na questão do design de interiores. Sim, eu termino no meio do ano que vem a faculdade. E é uma coisa que eu amei fazer. Gostei muito de fazer esse gerenciamento de obra. E eu acho que é um caminho legal, porque eu entendo os meus clientes que eu atendo fazendo os móveis. E às vezes aconteceu uma reforma ou tá em construção. E como eles me falam, isso aqui deu uma dor de cabeça. Se eu soubesse, eu não tinha construído. Se eu tivesse alguém para cuidar para mim. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, hoje, é uma gerente de uma fábrica, de uma marcenaria, no caso. Vocês trabalham com móveis planejados e tudo mais. Agora, você está me dizendo também que você é uma estudante de design de interiores. Você vai aplicar esse seu conhecimento dentro da fábrica? Com certeza. Já estou aplicando. Ah, legal. E você comentou essa questão também desse trabalho que você fez, que você acabou de falar o nome, como que é? Gerenciamento de obra. Gerenciamento de obras. Você vai conseguir administrar esses 3 negócios de forma separada ou você vai unir tudo num único negócio? A minha intenção é unir tudo em um único negócio. Porque, graças a Deus, eu tenho certos clientes que têm uma confiança no meu trabalho. E não só no meu trabalho, né? Eu falo meu, mas no trabalho da fábrica. Porque a gente tem uma equipe lá. De que, às vezes, precisa de um certo serviço que eu não faço. E que eu falo pra ele, olha, você vai pra fulano, que fulano faz. Não, eu quero que você faça. Acontece muito isso em parte elétrica, por exemplo. A gente vai fazer a instalação dos móveis. Tem parte elétrica. Vocês preferem contratar um eletricista? Chama alguém e ele faz, né? Tudo mais. Não. Vocês podem fazer. Vocês já resolvem o problema aí. Se tiver que contratar alguém, contrata. Ou se vocês mesmos fazerem, tudo bem. Então, isso acontece muito. Entendi. E acontece em outros casos também de cliente que a gente atende na parte dos móveis. E aconteceu essa semana. Um cliente nosso, eu preciso... eu tô mudando aqui, eu preciso de uma divisória. Eu tenho a divisória aqui, eu preciso fazer uma mudança nela, falta um pedaço. Aí o meu esposo falou pra ele, não, olha, eu vou ver pra você o que eu consigo fazer. Aí depois ele voltou lá e falou, olha, eu não consegui, mas você vai em tal lugar que eles vendem, e aí você vê, eles já fazem pra você. Ele, não, você vai em tal lugar, compra, faz, me fale o valor, pronto. É que, na verdade, se a gente for pensar na visão do cliente, é muito mais cômodo ele pagar para uma única pessoa o serviço completo. Com certeza. É uma pena que muitos profissionais na nossa região não tenham essa visão. Eu já conversei com muitos profissionais que sempre... Eu preciso de eletricista, alguém que faça a parte hidráulica, alguma coisa. E eu sempre falo para eles, é difícil, às vezes a pessoa você tá contratando o profissional, aí você tem que ir lá, tem que comprar um material de construção, trazer para o profissional fazer. Sim. Então, se ele pegar esse material, já agregar tudo num único serviço, você consegue entregar um valor maior para o seu cliente. Você consegue entregar uma satisfação maior, porque não vai ter dor de cabeça. Com certeza. Eu falo que, assim, às vezes eu não gosto do resultado de um móvel, mas é o meu gosto pessoal. Uhum. Mas eu gosto quando o cliente fica satisfeito com aquilo, porque foi o que ele me pediu. Tem muitos casos do cliente pedir uma coisa, você saber que não vai ficar bom e a pessoa insistir, não, eu quero assim. Tem. E como que você lida com essa situação? Como que você faz? Eu penso assim que existem gostos e gostos e cada um vive a sua realidade. Se o cliente necessita daquilo, esse é o gosto dele e essa é a realidade dele, não é a minha realidade, não sou eu que vou interferir naquilo. Eu dou a minha opinião, olha, eu acho que de tal forma ficaria melhor. Não, eu prefiro assim, ok. A minha satisfação é atender o cliente. Não é entregar um negócio bonito que eu vou achar bonito. Porque não é a minha casa, não é o meu comércio. Não é pra mim. Entendeu? Então eu vou ficar feliz se o cliente ficar feliz. Eu não vou ficar feliz se eu fizer o que eu gosto e o cliente não gostar. Entendi. E acontece muito. Eu imagino. Muito. Eu imagino. Eu ouvi esses dias, eu não me lembro de onde. Na verdade, assim, eu trabalho com 2 telas. Em uma delas tá passando alguma coisa totalmente aleatória pra, tipo, me distrair. E aqui tá o meu trabalho. Uhum. E eu ouvi alguém falando assim que o cara foi fazer um cômodo ali na casa e contratou um pintor
pediu pra pintar uma parede de uma cor, a outra de outra, tal, fazer. Aí o pintor veio e falou, viu, mas eu acho que não vai ficar legal, você não quer fazer, às vezes, de uma outra forma e tal. Eu falei, não, eu quero que você faça assim. Foi lá, marcou e tudo. Aí, quando tava terminando o serviço, ele ligou pro pintor e falou, viu, mas aí, ficou bonito? Ficou bom? Falou, olha, bom não ficou, mas ficou como o senhor pediu. É mais ou menos por aí. Tá atendendo a necessidade do cliente, né? Então, isso que é o fator mais importante. Mas, assim, eu quero entrar agora num outro assunto que eu acho que tem muita coisa pra gente falar aqui, que é em relação à questão do design de interiores. Você começou essa faculdade tem quanto tempo? Vai fazer um ano agora. Agora, em dezembro, agora acaba o segundo semestre. Vai acabar. Legal. Qual que é o trabalho? O que você estuda dentro de uma faculdade de design de interiores? Eu não tinha ideia quando eu comecei. Vou falar pra você. Eu acho que todo mundo, quando começa uma faculdade, não tem ideia do que vem pela frente. Eu sabia o que eu faria depois, mas o que eu estudaria, não. E interessante. Aí, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei pela faculdade já no primeiro semestre, porque eu tive aula de gestão de pessoas, empreendedorismo, a história do design, para você entender o porquê daquilo, e as minhas 3 matérias preferidas, né? O empreendedorismo ganha avançado, gestão de pessoas também. E eu sou suspeito de falar de empreendedorismo, né? Que eu venho estudando empreendedorismo desde 2019. Quem não sabe aí, eu desbravei muita coisa. Inclusive, eu criei conteúdo na internet para muitas pessoas também. Parei com isso um tempo atrás, que não consegui, não dei conta. Então, empreendedorismo, para mim, é assim... Eu acho que é uma coisa que todo mundo tinha que aprender. Todo mundo. Eu também acho. Eu acho que são os 2 pontos, o empreendedorismo e gestão de pessoas. É muito incrível a capacidade que você tem de você entender como funciona. O que é a gestão de pessoas? Na verdade, assim, é você saber que você é o líder daquela situação e não o chefe. É você saber como lidar com a pessoa. É não você mandar, mas você pedir. É você saber como você formar uma equipe. Você saber como selecionar as melhores pessoas para o que você precisa. Entra um pouco na parte da psicologia, de você entender como funciona o cérebro da pessoa, entendeu? É mais nessa parte a gestão de pessoas. E é você também saber como se posicionar, sem ser mandão. Entendi. Sabe? É meio por esse lado. É uma matéria bem complexa. É um assunto bem... Podemos dizer que talvez seja uma disciplina para criar líderes? Com certeza. Né? Porque eu acho que, assim, falando de empreendedorismo, a liderança é um fator primordial. Se você não souber liderar, esquece. Você não vai ter... Você não sabe empreender, você não vai ter uma equipe comprando a sua ideia. Sim. Porque, assim, por mais que você esteja à frente ali da ANS e você esteja pegando o serviço, se as pessoas que estão ali com você não tiver comprado na ideia que você está apresentando, você vai ficar sozinha, você não vai conseguir desenvolver nada. Então, se você não souber liderar, acabou. Então, assim, a liderança é o fator principal em qualquer negócio. Sim. Infelizmente, nem todos os negócios têm uma boa liderança. Isso é introduzido no meu negócio. Agora, no mês de dezembro, nós estamos trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, porque a gente quer entrar em férias coletivas e a gente quer dar conta de entregar todos os serviços. Um chefe chegaria para os funcionários e diria para eles que, olha, esse mês nós vamos trabalhar das 8 às 22. E teria imposto isso. A forma como a gente... Depois de ter estudado gestão de pessoas, chego para os meus colaboradores e falo para eles, olha, eu queria muito que nós todos pegássemos férias e a gente precisa entregar tantos serviços, a gente tem contrato, tudo mais. O que vocês acham que é possível fazer? O que vocês acham que daria para fazer? E o nosso plano de produção está aqui. A gente tem que entregar isso, isso e isso. O valor é X e eu fiz essa programação dentro do valor para que vocês batam meta, para vocês ganharem a comissão de vocês. Então, vocês acham que teria a possibilidade da gente fazer algo para conseguir bater essa meta, para conseguir cumprir isso? Tem. Vamos trabalhar todo mundo até as 10 da noite. A hora que a gente terminar isso aqui, bater o meta, a gente entra de férias, pronto.
Você consegue entender a diferença disso? Nossa, com certeza! Eu quero que vocês que estão aí em casa assistindo esse episódio aqui consigam entender isso também, porque é um diferencial muito importante. Eu converso com muitas pessoas de comércio, de loja, de indústria. E eu vejo muitas pessoas tendo atitudes dessa forma e conseguem trazer a equipe para um único objetivo. Porque essa é a função do líder. É fazer todo mundo. Não, a gente precisa disso. Como que a gente vai alcançar isso? A gente vai alcançar isso fazendo isso, isso e aquilo. Se precisar, a gente vai trabalhar até 10 horas da noite. É importante, isso aqui faz parte do nosso trabalho. Sim. Mas quando isso é imposto, igual você mesmo comentou, isso aqui perde o sentido, porque eles não entenderam o porquê. Entendeu? Aí faz com que as pessoas pensem, mas por que isso aqui? Para colocar dinheiro no bolso do meu patrão? Pra enriquecer meu patrão? Pra enriquecer meu patrão? E olha que engraçado isso. Hoje eu fui no salão cortar o cabelo. E aí eu tava conversando com a moça que corta meu cabelo. E ela falou assim, como é engraçado que a gente trabalha dezembro dobrado, mas você acha que fica rico? Não. A gente só trabalha porque o mês é curto e porque a gente gasta mais. Então a gente tem que trabalhar mesmo e pronto. Mas na visão de quem vê de fora, ai, meu Deus do céu, estão ganhando rios de dinheiro. Ou na visão de quem tem um chefe, não um líder, eu tô enriquecendo meu patrão. E infelizmente é o que muitas pessoas veem. Uhum. É o que muitas pessoas veem. A gente vê porque a gente conversa com muitas pessoas. Eu que trabalho em comércio, tanto lá em Tomazina, no Ribeiro Gás, aqui em Baiti, na loja, a gente conversa com muitas pessoas e a gente ouve as pessoas falando, né? Então, realmente tem essa visão. É complicado, mas fazer o quê? É a forma que é administrado. Um negócio que é muito bem liderado, as pessoas que estão lá dentro têm uma visão diferente. Sim. Né? E eu acho que, assim, eu não posso falar assim, eu lidero aquilo. Não. A fábrica é um... Como eu posso dizer? É uma junção das opiniões. Toda e qualquer... É um organismo vivo. Isso. Toda e qualquer decisão que a gente vai tomar... Olha, eu pensei em fazer isso e isso. Qual a tua opinião? Eu pensei em isso e isso. A gente chega pro outro, olha, eu pensei em fazer isso e isso. Mas fulano achou que acha melhor isso. O que você acha? Então, a gente pensa. Às vezes não dá tempo da gente sentar, conversar e resolver, porque é muito corrido. Sim. Mas eu pensei aqui, eu falei pro Guilherme pensou ali, falou pro Felipe pensou ali, deu a opinião dele, a gente entra no acordo, meio ali, rapidão, mas é tudo pensado. Então, acho que, assim, essa é a diferença de que se tivesse alguém, um chefe lá, que iria mandar, independente da opinião do outro, porque cada um tem a sua função. Sim. Cada um cuida de uma parte. Então, não adianta só uma pessoa que está lá dentro do administrativo mandar fazer alguma coisa se não entende das outras funções, de como funcionam as outras etapas, entendeu? Então, é tudo pensado e decidido entre a gente para tentar ser feito da melhor forma. Tem que ser tudo um agregando no trabalho do outro, né? Um conseguindo identificar qual que é a melhor solução para aquela questão naquele lugar. Aquele ambiente. Com certeza a gente gostaria de ter mais tempo para pensar melhor, para evitar os erros. Mas também acho que não, porque se a gente evita os erros, a gente não aprende, né? Exatamente. Então, a gente faz tudo na correria, lá é uma loucura, porque é tudo muito rápido. Então, a gente tem que resolver meio na doida, errou, no próximo a gente vai acertar, porque já foi errado uma vez, Com certeza. Daí que a gente aprende só de duas formas. Ou a gente aprende com os nossos erros, ou com o erro dos outros. Com certeza. Então, o erro faz parte do aprendizado. Ele tá ali. Bem, a gente estava conversando a respeito da faculdade sua de design de interiores. Você disse que é o empreendedorismo, gestão de pessoas. E qual que é a outra maneira que você aí era a história do design, para você entender o porquê que surgiu aquela profissão, né? Conta um pouco pra gente a respeito dessa questão do design, pra gente entender melhor. Eu, particularmente, sou ignorante no assunto. Eu não tenho noção nenhuma de nada. Na verdade, assim, a profissão do design de interiores surgiu numa necessidade que existe o engenheiro, existe o arquiteto, mas não existia uma profissão voltada para o interior, para essa parte da decoração, do paisagismo. Era tudo mais o exterior, mais bruto. E aí, por conta disso, que surgiu essa profissão, de alguém voltado para essa questão do interior. E aí a gente pensa, o interior, mas é só dentro da casa? Não. Tem toda essa questão, principalmente de paisagismo, de
bosques, praças, essas coisas, é feito por design de interiores. Na verdade, assim, é um complemento da faculdade de arquitetura, de um arquiteto, mas que talvez tenha um olhar um pouco mais clínico para certas coisas diferentes do que o arquiteto tem. Acho que talvez seria, no caso, cada um no seu quadrado. O arquiteto vem até aqui, daqui para frente é o designer que vai encontrar exatamente aonde deve estar funcionando as coisas ali, como que vai ficar ajustado. E o maior campo de trabalho dos designers, hoje em dia, são os móveis planejados, são a decoração de casas, ambientes comerciais. Olha, a maioria, apesar dos arquitetos também fazerem esse tipo de trabalho, mas os designers também fazem. E é o foco da maioria. Essa parte do móvel planejado, de decoração do ambiente e tudo mais, é o maior foco. Interessante. Informações novas pra gente, né? Que ainda não conhecia. Eu, particularmente, já tinha ouvido você falar a respeito de design de interiores, das vezes que a gente conversou lá fora, mas eu não tinha noção do que era. Bem, mas a gente tá indo aqui já pra nossa reta final. Nós precisamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? O pessoal que faz com que o Podpink aconteça e a gente esteja aqui apresentando para vocês, trazendo convidados novos e podendo trazer muita informação para todos vocês. E vamos falar aqui do nosso patrocinador, nosso parceiro, nossos amigos aqui da Estúdio Rio, garantindo aí com o Natan, fazendo esse trabalho maravilhoso. Se você precisa de um trabalho de audiovisual, você precisa daquele vídeo legal para você apresentar o projeto do seu negócio, você poder fazer vídeo de casamento, aniversário, formatura, tudo mais, vocês podem contar com a Estúdio Rios que eles vão entregar o melhor para vocês do audiovisual e no melhor preço eu garanto para vocês. Serviço de qualidade é com a Estúdio Rios. E vocês conseguem acompanhar lá no Instagram, tem os vídeos lá que eles fizeram, o casamento meu e da Ana. Fizeram um vídeo também ali de pré-wedding, muito legal. Então corre lá para vocês dar uma olhada que eu garanto para vocês a qualidade desse material. E temos também aqui a agência digital Valor. É o Kijara lá de Pinhalão, que ele vem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês vê aí no nosso Instagram. Toda essa parte de imagem, design, é ele que desenvolve pra gente, é ele que cria aí esses layouts aí dos nossos convidados, a thumb do podcast. E se você precisa aí desenvolver logomarca, fazer o branding da sua empresa, você pode entrar em contato com a Agência Digital Valor, que eles vão entregar um produto de qualidade para vocês aí, colocando mais valor no seu negócio. E temos também a LR Makeup, que é a melhor loja de maquiagem aqui de Baiti, que inclusive a NS tem muita responsabilidade em deixar a loja tão bonita do jeito que tá lá, com aquele material maravilhoso, aqueles móveis, que tá demais. Eu não tenho nem o que falar, né? Que a gente ampliou a loja lá, eles fizeram esse trabalho pra gente aí, que ficou sensacional. A LR Makeup tem pra vocês também o cupom de desconto, que agora eu esqueci o cupom, o celular tá ali. Podpink mesmo, não é? Podpink 10? Eu acho que é Podpink 10. Mas eu vou colocar aqui na descrição para vocês o cupom de desconto. E vocês podem entrar lá no nosso site e vocês vão ter esse desconto aí para vocês garantirem o presente de Natal. Beleza? E é isso aí, os nossos patrocinadores. Camila, queremos aqui que você deixe uma mensagem muito legal pro pessoal que tá nos assistindo. Aquela mensagem assim, que talvez você pudesse deixar aí uma mensagem para você quando você estava começando lá atrás. O que você deixaria aí pro pessoal? Ai, que difícil, né? É difícil. Ontem eu postei um stories no meu Instagram
e que dizia assim, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se for pra sonhar pequeno, não sonha. Eu sempre falo isso pros meninos. Se for pra fazer mal feito, não faça. A gente só erra quando a gente tenta. Se a gente não tentar, a gente não faz. Então, cara, você tá ali parado, estacionado, você nunca vai sair do lugar. Você tem que sempre dar o primeiro passo e vai. Porque se você quiser, se você fizer, vai dar certo. Não adianta você esperar pelos outros. Não adianta você esperar que vai cair do céu, só cai chuva. Se você quiser, se você fizer, vai sair. Você vai errar, você vai tentar de novo. Você não vai errar, você vai tentar. Errou. Você já aprendeu com o erro. Se você tentar de novo, você não vai errar aquele mesmo erro. Você pode errar de novo, outro erro. Mas o mesmo não. Então vai. E faz. E tá se aprendendo. Se você fizer, dá certo. Né? Tá aprendendo. Nossa, realmente aí uma frase pra gravar aí no dia de vocês, se for pra sonhar, que sonhe grande. Faz sentido. Se for muito pra bom. sonhar pequeno, não vale a pena, Não né? vale a pena. Não vale a pena. E é por isso que a gente tá cada dia crescendo um pouquinho mais. Chegando mais perto do nosso sonho. Com certeza. Bem, mas então é isso. Vamos deixando aqui o nosso boa noite pro pessoal aí. E logo, logo, vemos com mais episódios aí pra vocês. Tá certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau pra pessoal. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.